Shalom à Shalom, toutes et à tous. shalom a todos e a Bienvenue todas. dans votre Bem-vindos émission du coq. à Il vossa est emissão Cântico do 19h03. Galo, Nous sommes mardi 14 mars 2023. terça-feira, 14 de março de Que le Seigneur soit béni. 2023. Que o Senhor seja bendito. Béni sois-tu, Seigneur Bendito Adon, sejas tu, notre Senhor roi, Adon, nosso Rei, Yeshua, Yeshua, toi qui tu nous que as appelés, nos chamaste, toi qui es mort à tu la que croix pour nos morreste péchés, na cruz Seigneur pelos Jésus, nossos merci pecados, pour Senhor Jesus. Obrigado fidélité envers pela ton tua peuple, fidelidade merci para pour com o ta teu grandeur, povo, obrigado pela tua ton amour grandeza, envers pelo nous. teu amor para connosco. L'Évangile nous libère, O Evangelho nos nous liberta, sauve, o Evangelho nos et nous salva te bénissons. e nós te Et bendizemos. aujourd'hui, nous voulons E hoje nós queremos apprendre, nous sommes à aprender. l'école. Estamos na escola. Merci pour Obrigado cette por série esta série de d'enseignements. Merci pour ce ensinamentos. temps de Obrigado por partage, este tempo de d'enseignement. partilha de ensinamento. Et merci pour E toutes obrigado ces oreilles por todas qui estas orelhas sont disponibles, que estão disponíveis, disposées dispostas à entendre a ouvir a tua palavra. A fé vem daquilo que nós ouvimos, a tua palavra nos diz, e nós ouvimos pelo meio da palavra de Elohim. Senhor, ensina-nos os teus oráculos. Yeshua, tu és vivo. Obrigado. E que o inimigo das nossas almas seja confundido e que toda a pessoa mal intencionada, Senhor, esteja na confusão e que o teu nome apenas seja elevado. Obrigado por tudo. Pai, em nome de Yeshua. Amém. Glória ao Senhor. Voilà. Et nous allons E aujourd'hui hoje vamos falar de tradition das tradições des apôtres dos apóstolos et de tradition e das tradições dos homens, des païens. dos pagãos. Donc on va essayer Então vamos tentar d'étudier un peu ces estudar deux um pouco types de estes traditions. dois tipos de tradições. Et à l'issue de cet enseignement, nous saurons si nous sommes E no final deste ensinamento nós saberemos se basés sur estamos baseados les traditions nas tradições des dos apôtres apóstolos ou nas tradições des hommes, dos homens, je veux dire par là des païens. ou seja, dos pagãos. Et bien évidemment, E evidentemente, ce partage, esta partilha, este tempo de ensinamento diz les respeito amoureux aos que amam et les amoureuses de l'évangile, o de la Evangelho, parole. a palavra. Nous allons E vamos commencer par começar les traditions des pelas hommes. tradições dos homens. Et nous sommes dans Estamos le em, livre de... no livro de Oula, on va prendre quoi? Voilà, nous allons prendre Vamos até Jérémie chapitre 10. Jeremias, capítulo 10, Et nous allons lire e vamos ler à partir du verset 1er. a Donc, partir on do commence avec les versículo 1. traditions des hommes. Começamos com as tradições dos homens. Les traditions des hommes. As tradições dos homens. Et le monde est E o mundo rempli está de cheio traditions. de tradições. Voilà. On parle de traditions, de coutumes, E falam-nos de tradições, costumes, de la manière de vivre. a maneira de viver. Et, voilà. Et dans toutes les cultures, E chaque em culture, todas as vous culturas, avez, em cada bien sûr, cultura, les traditions, tem les as coutumes, tradições, os façon costumes, de voir les choses, a forma de se ver as organiser. coisas, de se organizar. Et à côté de ces traditions, E ao vous lado dessas avez tradições aussi tem l'évangile. também Voilà. o Evangelho. L'évangile, c'est-à-dire O Evangelho, ou seja, les traditions, as tradições des apôtres. dos apóstolos. Alors, E pour certains, ils vont para alguns choquer, isso c'est pode pas chocar. l'évangile, c'est une Isso é o tradition des quê? O apôtres. Evangelho é uma Nous allons tradição dos voir, apóstolos, mas vamos nous ver, allons lire les Écritures, vamos comme ler as d'habitude, Escrituras même como beaucoup, habitualmente. Nós gostamos vérifions de les verificar Écritures, les nas choses qui Escrituras as sont coisas que dites. nos são ditas. Et vérifier, on aime bien vérifier E si les gostamos choses de sont verificar conformes se essas coisas à estão la parole. conforme ou não com a Alors, palavra. Dans Jérémie 10, E então em Jeremias 10, a partir do versículo 1, ouvi a a palavra que Yahweh vos fala a vós, ao casa de Israel. Assim dizes Yahweh, não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam de um bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Podemos parar por aqui. Aqui fala-nos das prescrições dos povos, fala-se também dos hábitos das nações,
certo? E o Senhor pedia aos filhos de Israel para não aprenderem os hábitos das nações. E quando se fala dos hábitos, fala-se necessariamente das tradições, dos costumes. Então, as tradições dos homens são os hábitos, certo? Ou seja, quando se fala das tradições, quer seja apostólica ou pagã, as tradições são hábitos. É uma maneira de viver. As tradições são também ordenanças, leis, regras que os humanos observam, certo? Então vemos o Senhor dizer aos filhos de Israel para não aprenderem os hábitos das nações. E já nós que somos cristãos, e escutem bem o ensinamento, porque sabem, o nosso combate desde o início da nossa vida cristã sempre foi um combate para a defesa dessa doutrina, e se somos tão detestados e odiados, rejeitados, é justamente por causa do Evangelho, por causa da defesa dessa doutrina. Porque os hábitos, porque o Senhor nos tira dos hábitos adquiridos, recebidos dos nossos ancestrais, e muitos não querem sair desses hábitos. E é aí que bloqueia. Os hábitos. Sim, mas fizemos sempre assim. Amam o Senhor, leiam a palavra. Pensas que fui eu que escrevi Jeremias 10? Evidentemente, a resposta é não. Então, se não fui eu, é porque o Senhor inspirou a Jeremias. E o que é que o Senhor nos diz? Escutai a palavra que Yahweh vos dirige, casa de Israel. Podem dizer-me que o Senhor se dirigia à casa de Israel, mas se o Senhor se pedia à casa de Israel para não se espantarem com os sinais dos céus e de não se agarrarem aos hábitos das nações, Ele também nos pede, igualmente a nós. Então não aprendais o caminho, então não se deve aprender os hábitos das nações, não se deve estar na escola dos hábitos das nações, porque as nações temem os sinais dos céus, porque os costumes dos povos são vaidade, os costumes dos povos são vaidade, e eu insisto aí, começamos o ensinamento por aí. E sim, os hábitos, as tradições, os costumes, meus amigos, nestes costumes e tradições, claramente, nas nações, há coisas que estão em acordo com a palavra, não há problema, mas concordamos que muitas não o são, não estamos de acordo. E agora? Aqui, o Senhor falava justamente sobre a idolatria, falava dos ídolos, das estátuas que eram fabricadas porque as nações adoram os ídolos. E é grave, irmãos e irmãs. Isso que vai ser partilhado é grave porque muitos estão desviados, muitos passaram ao lado e muitos passam ao lado do Evangelho por causa justamente das tradições dos homens. E vamos ver também no livro de Marcos, no capítulo 7, uma passagem que muitos conhecem. E aqui é a questão dos filhos de Israel ainda. E reuniram-se em volta deles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Conservando a tradição dos antigos, então a tradição dos humanos. Aqui não é dito que eles retiam a palavra do Senhor ou as tradições do Senhor, mas a tradição dos antigos. E quando voltam do mercado, se não se batizarem, eles não comem. Então, antes de comerem, os fariseus, nos diz a palavra, eles se faziam batizar. O verbo é verdadeiramente batizar, então eles tomavam vários batismos, é terrível. Eles faziam-se batizar.
Donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils muitas ont outras reçues coisas há pour que les retenir. receberam Donc, para les observar. traditions Então, as tradições sont des choses que são nous avons coisas reçues, que des recebemos, héritages, heranças, et on les retient, et e on as les retemos, garde, as on les guardamos, as observe. Et quand observamos, l'évangile e quando o vient Evangelho vem, secouer ces traditions, agitar estas bousculer, tradições, soit abanar-nos, on les abandonne et on suit le Seigneur, soit ou on as s'y oppose. abandonamos, Il y en a ou nos opomos a beaucoup. elas. Il y en a qui E abandonnent há les alguns traditions des que hommes, abandonam as tradições dos homens para seguir o Senhor, mas mais outros ils sont choqués, ils ne les ficam abandonnent pas, chocados e não as mais abandonam ils préfèrent les garder e tout en preferem rejetant la parole du Seigneur. guardá-las, rejeitando a D'autres palavra encore, do parce Senhor, qu'il e peut y outros avoir ainda, trois réactions. porque pode La haver, première, c'est des gens podem qui haver três disent non, reações. As pessoas ils que dizem rejettent, não e que ils rejeitam, rejettent tout à bloc. e rejeitam imediatamente. La deuxième réaction, A c'est des segunda gens reação são as qui pessoas que abandonnent les traditions des abandonam hommes as et qui tradições suivent le dos Seigneur. homens e que La seguem o troisième Senhor. E a réaction, c'est terceira des gens reação qui são disent pessoas que se dizem: oui, mais bon, ah, on sim, prend la mas parole, en même temps on garde nos pegamos traditions, na on peut palavra, faire mas ao mélanger. mesmo tempo Voilà. guardamos as Ça nossas part tradições e fazem uma mistura e é ainda pior, parce que porque deviennent tièdes, l'hypocrisie. tornam-se mornos, é a hipocrisia. Et E ils ont d'autres eles traditions. têm Ils avaient outras d'autres tradições, traditions. eles La tinham tradition, outras pardon, des tradições, pharisiens, os fariseus, les lavages de como lavar os coupes copos et des cruches e os et des jarros vases e os en vasos de bronze metal et e as des livres. camas. Alors les pharisiens et les scribes E lui no demandaient, 5 depois pourquoi tes perguntaram-lhe os disciples ne fariseus e marchent-ils os pas escribas selon por que la não andam os teus tradition discípulos des conforme a anciens? tradição dos Mais antigos, prennent-ils mas leur comem com as repas mãos por avec lavar? des mains non lavées? Pourquoi tes Porque disciples não ne andam os marchent-ils teus pas discípulos conforme selon la a tradição tradition dos des antigos? anciens? Bah oui, Mas la sim, marche chrétienne a caminhada est-elle cristã une marche selon la tradition é ela des uma humains caminhada segundo a tradição dos humanos la tradition ou du Seigneur? a tradição do Vous avez la Senhor? réponse. Têm a resposta. Nous apprenons ici que Nós les disciples aprendemos de aqui que Yahushua, os discípulos de Jésus-Christ, Yahushua, que ne os discípulos marchaient de pas Jesus selon Cristo não la tradition caminhavam des anciens. conforme a tradição dos Bah antigos. oui, un Mas disciple, sim, c'est quelqu'un um qui ne discípulo é marche alguém que pas não selon caminha la tradition segundo a des tradição anciens. dos antigos. Voyez, c'est écrit Vem, ou pas? está escrito ou não? Les pharisiens s'étaient plaints. Os fariseus se queixaram. Peut-on aujourd'hui dire la même chose de beaucoup de Podemos hoje chrétiens dizer a mesma coisa de muitos qui sont cristãos attachés à la que estão dot, agarrados qui sont ao attachés dote, au que estão bâtiment, agarrados aos qui sont attachés edifícios, au pasteur, agarrados ao à la fonction pastor, pastorale à função héritée pastoral herdada de l'Église romaine, da Igreja qui sont Romana, attachés, que estão mes agarrados amis, au dimanche comme étant le ao jour du domingo como Seigneur, sendo o qui dia do sont Senhor, attachés, que estão mes amis, agarrados, meus amigos, alléluia, à la aleluia, cure d'âme, à cura qui da sont alma, que estão attachés, agarrados, mes amis, aux meus fêtes amigos, d'origine às païenne, festas de qui sont origem pagã, que attachés, estão oh agarrados Seigneur, ao sauve-nous, Senhor, salva-nos, à Noël, à la fête de Noël, à qui sont festa de Natal, attachés que à la estão fête de Pâques, mais pas agarrados à Pâques festa selon da la parole, Páscoa, mais mas não a Pâques Páscoa segundo a palavra, mas a selon Páscoa le segundo monde. o mundo. Hein? Et E, on va parler. e vamos falar, na verdade, vamos falar. On va parler. Vamos Vous falar. savez, de toute Sabeis, façon, de todas as vraiment formas, não tenho à craindre mais parce nada a que temer, porque on est tellement somos tão pourchassés perseguidos que que nous ne pouvons plus não faire podemos marche mais arrière, fazer tellement marcha nous atrás. à aller loin avec Fomos l'évangile, tão que longe faire com o marche Evangelho arrière, que fazer marcha atrás, jamais, jamais, on pense même pas, nem pensamos nisso. Será até ao fim. voyez, jusqu'au bout. Até ao fim. Donc, bah oui, vous E connaissez sim, toutes ces traditions. conheceis todas estas tradições. É grave, meus irmãos e irmãs. Os fariseus N'est-ce pas? Boudaient, moavam e eles diziam ao Senhor: não é possível, possível, mas os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos. Efetivamente, porque não vimos para já um discípulo do Senhor Yeshua ser, ou como dizer, uma mulher discípula do Senhor ser casada com o dote. Não há, isso não existia, isso não existia. Escutai bem os dotistas, os que praticam o dote, porque não vamos largar-vos. Então, não vamos largar-vos. E sabeis, quanto mais me criticais, mais eu vou falar. É assim que o Senhor me fez. É assim. Ireis cansar-vos. Nós vamos continuar a falar e a denunciar o mal, a proclamar a verdade, a falar da verdade, até ao final. Em nome de Yeshua. Eu já vos dei o meu testemunho. E eu era um maluco, um delinquente. Então o Senhor me limpou e tornou a minha fronte dura e me disse: fala até o fim. Então as tradições, porque as pessoas agarradas às tradições podem lapidar-te.
porque eles são agitados em todos os sentidos, as tradições em que não se deve tocar. Vêm os fariseus, e podem ser os jovens, mas são muito fariseus ou mulheres. É complicado. Não se deve tocar, não se deve tocar, isso os enerva, os excita. A verdade que vai titilar um pouco, e mesmo muito, e depois vai fazer bem, como uma pílula no sentido figurado, que é amarga, e depois passa, tal como a Páscoa, como o carneiro que deveria ser comido com ervas amargas, e que o Senhor seja bendito. E veem que está escrito, e tem as escrituras aqui, não podem dizer que foi ele que disse. E no versículo 6, e ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então as tradições dos homens são mandamentos humanos. E o Senhor disse: se guardarem os meus mandamentos, porque, deixando o mandamento de Elohim, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes também: bem, invalidais o mandamento de Elohim para guardardes a vossa tradição. Uau, uau, uau. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Elohim pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. É complicado aqui. E há alguém que escreve uma mensagem no chat que diz: o meu pastor me impôs a mim e ao meu marido de lhe dar o dote de 3.000 euros. Vêem, irmãos, porque é que me lapidam? Vem? Aí está porque é que os ensinamentos abanam, agitam as mentalidades. Oh, Senhor, o Senhor é complicado. É complicado. Os comerciantes de almas, não vamos largar-vos. Vem? É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. E continuamos. Glória ao Senhor. Então, glória ao Senhor, porque a sua palavra nos liberta claramente. E o Senhor disse aos fariseus que eles tinham anulado a palavra do Senhor, o mandamento no singular, o mandamento do Senhor, pelo benefício da tradição deles. E é terrível. A tradição dos homens, meus amigos, aprisiona muitos santos, muitos cristãos. Estamos em Mateus capítulo 15. Então chegaram ao pé de Yoshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Elohim pela vossa tradição? Porque Elohim ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe que morra de morte, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Elohim. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
É terrível. Então, a chapitre mesma 7. coisa que Marcos, Et voilà capítulo comment, 7. mes amis, E les aí está como é pharisiens que os avaient fariseus annulé tinham le anulado commandement du o Seigneur mandamento par do leur Senhor tradition. pelas Notez suas bien, tradições, les e notem disciples du bem Seigneur que os suivaient discípulos do non pas Senhor les seguiam traditions não des as humains, tradições dos mais humanos, la parole du Seigneur, mas a palavra do ou Senhor, les traditions du Seigneur. ou as Parce qu'il y tradições a do les Senhor, traditions des porque hommes, há a tradição dos des humains, homens, qui sont dos bien humanos, sûr des que traditions são païennes, claramente et tradições les pagãs, e traditions tem du a Seigneur, tradição, as tradições do Senhor, que frères et sœurs. veremos daqui a pouco, irmãos e Alors, irmãs. c'est quoi une tradition? Então, é o Et, quê? une tradition Uma est une tradição, doctrine uma ou tradição, une uma pratique doutrina, uma prática transmise de transmitida siècle en de siècle. século em século. Voyez? Vem? Voilà. Originellement par la Originalmente parole pela ou palavra l'exemple. ou pelo exemplo. Ou encore, Ou ainda, une tradition est un a ensemble tradição de é um notions conjunto de relatives noções au passé, relativas ao passado, transmises de transmitidas génération en génération. de geração em geração. Voilà. D'accord? Certo? Ça, c'est le dictionnaire, Isso é o le dicionário, Robert. Donc, je vous dicionário je vous francês. mets ces deux Eu vos dou essas définitions duas de definições tradition. de Comme ça, vous n'allez tradição. pas dire, ah, ben, Assim c'est não lui qui a direis dit. que foi Não. ele que disse. Não. D'accord? Certo? Voilà. Donc, on nous dit que c'est une Então, doctrine, é-nos donc dito un que é uma enseignement. doutrina, C'est um aussi une ensinamento, pratique é também uma prática qu'on a transmis que aux foi gens de transmitida siècle en às siècle. pessoas de Oui, século em parce qu'on a século, toujours fait ça, porque on a sempre toujours été fizemos comme ça, assim, on a sempre toujours fomos fonctionné assim, comme ça. sempre Oui, funcionamos desta forma, mais mas il y a sim, des choses aussi, por parfois, vezes il faut há les remettre coisas en que é cause, preciso faut poser des colocar em bonnes questions. causa, Pourquoi colocar faisons les choses de as cette boas façon? questões, porque é que nós fazemos Voilà. as coisas assim, desta forma. Voyez? Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, É c'est chaud. complicado, é complicado. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, Seigneur, sauve-nous. E Senhor, salva-nos, Sauve-nous. Alors, salva-nos. en parlant de E tradition, falando de tradição, de la définition, na donc, definição, la définition então grecque, on a vu la définition vimos a definição de du um Robert, dicionário francês. et là, c'est la E aqui définition temos a grecque. definição Le mot grega. tradition veut A dire, palavra premièrement, tradição quer signifie dizer premièrement primeiramente, livrer. significa primeiramente Donc, la entrega. tradition, c'est quelque Então a chose qu'on tradição nous é algo livre, que qu'on nos nous é transmet, qu'on entregue, nous que donne. nos é transmitido, que nos é Livrer, dado. abandonner, se rendre. Entrega, dádiva, L'action d'abandonner, de se ato rendre. de La entregar, rendition de vie. rendição de Ensuite, cidades. vous avez E de seguida une autre tem définition ici. uma outra definição aqui. Une tradition est quelque chose Uma qui tradição est é algo réservé que ou é consacré par la tradition entregue orale ou pela écrite. palavra falada ou C'est-à-dire escrita, tradition ou par seja, instruction, tradição pela récit, instrução, précepte, narrativa, preceito, tudo et, isso. objectivement, ce Objetivamente, qui est aquilo délivré, que é proferido, c'est-à-dire la substance a d'un substância de enseignement, um ensino, du corps des préceptes, do particulièrement le corpo de rituel preceitos, qui, dans particularmente o l'opinion des ritual, Juifs, que, a na été opinião dos oralement judeus délivré par tardios, Moshe foram oralmente et proferidos por oralement Moisés transmis de e façon oralmente successive transmitidos et em íntegra ininterrompue aux sucessão générations suivantes, para illustrant gerações et développant la subsequentes. Estes loi preceitos écrite. que tanto ilustravam como Vous voyez, c'est expandiam vraiment a lei escrita. des enseignements, des Então, dogmes verdadeiramente são et ensinamentos, des dogmas, pratiques qui nous sont práticas que nos transmises. são transmitidos. Les traditions des As hommes. tradições dos homens. Wow. Maintenant, frères et E sœurs, agora, irmãos e irmãs, on va voir quelques vamos traditions. ver algumas tradições. Et, donc on a vu qu'il y a, Então, les traditions des hommes, vimos et aussi que há a les traditions tradição du dos Seigneur. Alors, homens e juste que há une também a seconde, tradição do Senhor. on va, E je vous montrer vamos, juste, ou seja, vou mostrar-vos, on va voir quelques traditions vamos des ver algumas hommes tradições dos homens qu'on a dans nos assemblées. que temos nas nossas assembleias. Alors, voilà, ici. Voilà. Oh, gloire au Seigneur. E glória ao Senhor. Alors, vous avez Ou de plus en seja, plus dans les tem églises cada vez mais nas évangéliques la igrejas pratique des evangélicas bougies. a prática das Je suis tombé velas. sur une vidéo Hoje aujourd'hui à deparei-me Côte com um d'Ivoire. vídeo da Oh Costa là do là, Marfim c'est pas que possible. é impossível, é realmente grave. Donc, les traditions des hommes, Então, as il y en a tradições plusieurs, dos hein. homens, e há várias. Avant de parler des fêtes, on E va antes parler de d'abord falarmos de das l'ordre festas, du vamos culte. falar em Ah, primeiro voilà, lugar da l'ordre ordem du do culte. culto. Oh là A là ordem là do là là, culto. j'entends des E eu milliers de ouço chrétiens tantos dire, cristãos nous dizer allons au culte. que On va vamos pas ao au culto, culte. mas não On vamos ao rend culto. culte Nós au Seigneur. prestamos um culto ao Voilà, Senhor. on va pas au culte. Não vamos ao culto. Quel culte? Qual Quel culto? Nous rendons un culte au Nós Seigneur. prestamos um C'est culto ao notre Senhor. vie É a de tous nossa les vida jours. de todos os dias. Hein, c'est un culte É um perpétuel, culto perpétuo, permanent. Voyez, permanente, c'est tous les jours. de Romains todos 12 os dit, dias. Romanos par la 12 compassion diz: d'Elohim, pela offrez compaixão vos de corps comme Elohim, un que sacrifice apresenteis o vivant, vosso saint, corpo em agréable, ce sera de sacrifício votre part un vivo, santo culte e agradável a Elohim, spirituel que é o vosso ou culto véritable. Voyez, racional, voilà, verdadeiro.
É um culto de todos os dias. Então tu vais a qual culto? Quando tu dizes que vais ao culto? Senhor, salva-nos. É terrível. Então as tradições dos homens são verdadeiramente prisões. E o culto de domingo de manhã, ele evoluiu claramente desde a missa de Gregório, no século VI, nas revisões feitas por Lutero, Calvino e igualmente os puritanos. E velas na época eram colocadas, e ainda é o caso em muitas igrejas, colocadas na mesa de comunhão, e o incenso que se queima é algo emprestado da cerimónia dos imperadores romanos no século IV. Então o incenso que se queima cada vez mais nas igrejas, certas igrejas evangélicas mesmo, isso vem praticamente dos imperadores romanos do século IV. E a mesa de comunhão, sabem a mesa de comunhão? A mesa da Santa Ceia, ela foi apresentada pela primeira vez por Ulrich Zwingli no século VI, um reformador suíço. Então, cada vez que entrais num edifício de igreja, vedes uma mesa da Santa Ceia recoberta por um lençol branco. Isso começou no século VI. Salva-nos. E querem que eu continue? Vamos continuar. Aleluia, Senhor, salva-nos. A Assembleia que se levanta e que canta quando o clero entra. Sabem, quando o pastor, e vemos cada vez mais quando o pastor entra na sala, na Assembleia, então as Assembleias se levantam. Vamos tentar encontrar um vídeo sobre isso. E vamos ver. Vamos ver um vídeo em que o pastor entra na sala e toda a Assembleia se levanta. Senhor, salva-nos. E vem quando o pastor entra na sala e as pessoas se levantam e se põem a aclamar. Não vamos procurar esse vídeo, não vale a pena, mas vocês conhecem essas coisas. Quando o pastor entra na sala, as pessoas se levantam e começam a cantar, a aclamar. Sabem de onde isso vem? Essa prática foi emprestada da corte cerimonial da corte romana no século IV. E esta prática foi introduzida na liturgia protestante por João Calvino no século VI. É João Calvino que introduziu esta prática no século VI nas igrejas. Então, quando o vosso bispo entra na sala e vos levantais, aclamais e cantais e tudo isso, isso vem dos imperadores romanos. As tradições dos homens. É terrível, meus amigos. Uau, Yeshua, salva-nos. Vir à igreja com uma atitude carregada e respeituosa. Esta prática é baseada na visão medieval da piedade, introduzida no serviço protestante por João Calvino e Martin do Serre. Veem quando as pessoas entram nos edifícios de igreja e têm uma atitude sombria, respeituosa, porque o lugar é sagrado, santo. Oh, Yeshua. Oh, Senhor, felizmente que o Senhor nos retira de tudo isso, porque, meus amigos, eu vos asseguro. Oh, não é possível. Que confusão. Condenação e culpabilização que se segue a uma ausência no serviço de domingo. Esta prática vem do século XVII, dos puritanos da Nova Inglaterra, e sabem quando faltais a um culto de domingo e sois condenados e culpabilizados, isso vem dos puritanos. Oh, Senhor. A longa oração pastoral que precede o sermão, isso vem do século XVII, também com os puritanos, os ingleses. Século XVII, sabem, o pastor antes de pregar vai orar.
Waouh. C'est terrible, frères et sœurs. É terrível, irmãos e irmãs. Appel à A l'autel. chamada ao altar. Sabeis On quando vous dit que vos é dito que o púlpito que se encontra à frente, que isso é o altar, Que de mensonges. apenas mentiras. Satanás, ele está bem sentado nas igrejas pelas tradições dos homens. Alléluia, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Ma sœur Annick. Quando os cristãos expulsam o diabo e os demónios dos seus edifícios de igreja, Satanás, é como se Satanás lhes dissesse, e os demónios dissessem: expulsais-nos, mas guardais as nossas tradições. Senhor, salva-nos. A chamada ao altar, esta prática que foi inventada pelos metodistas no século XVII e popularizada por Charles Finney no século XVIII. Sabem, quando vos chamam à frente ao altar para irem e se colocarem de joelhos, orarem, confessarem os pecados? A carta de decisão, sabem, uma carta de decisão inventada por Absalão no século XIX. Dirigir-se ao altar com a cabeça inclinada, os olhos fechados e levantando as mãos em resposta à mensagem da salvação foi inventado por Billy Graham no século XX. Levanta-se as mãos para receber o Senhor. A música solo ou coral que é tocada durante a oferta. Sabem, quando é feita a oferta e é tocada a música, isso vem do pentecostalismo do século XX. Começou no século XX pelo movimento pentecostalismo que colocou isso em prática. Então, antes da oferta, vamos lá um pouco de música e passamos todos por isso. E avançais para fazer a oferta. E viram isso em qual Bíblia? Oh Senhor, salva-nos. Voilà. Voyez? Donc, on est vraiment... Oh, alléluia. Aleluia. Le sermon o sermão moderno, o sermão, sabem, o discurso em 3 pontos. L'intro, a introdução, o tema, a conclusão, e sabem, a maior parte dos pastores têm folhas, vejam no YouTube, para aqueles que não vão mais aos edifícios de igreja, e vejam nos púlpitos, onde eles têm agora ou folhas ou tablets, e tem tudo escrito. Então, o sermão, a introdução, o tópico principal e a conclusão. Tem a entrada, o prato principal, e tem a sobremesa. Então, o sermão moderno foi emprestado dos sofistas gregos, que eram mestres da eloquência e da retórica. E sabem que um dos pregadores da época, um dos sofistas da época, que se tornou um pai da igreja, que era chamado de João Crisóstomo, ele era chamado de Boca de Ouro. Boca de Ouro. E um dia ele falava tão bem que as pessoas o tinham nomeado de Boca de Ouro, ou seja, era um homem muito eloquente. E um dia ele disse às pessoas para pararem de o aclamar, porque a cada vez que as pessoas o interrompiam quando ele ensinava, e um dia ele não estava bem, e parem de aclamar, e no final do seu serviço as pessoas se levantaram e o aclamaram. É complicado. O sermão em 3 pontos. E os pastores, eles sofrem todo dia ou na véspera da sua pregação, vão fazer tudo para escrever o seu sermão. E eles vão fazer pesquisas, anotar tudo, e depois vêm com as suas folhas, a sua Bíblia cheia de folhas, 3, 4 folhas e tudo isso. E as folhas nas quais escreveram os seus ensinamentos. E uma outra tradição que herdamos, essa a conheceis, o edifício das igrejas. Retirais o edifício das igrejas aos cristãos e eles ficam perdidos, os pobres. Tradições dos homens. Eles estão perdidos.
Eu que não tenho mais igreja local, com um grande edifício, com um púlpito, um coro, então para muitos isso significa que ele não tem mais unção, ele se perdeu, desviou-se, não tem mais nada, acabou. É terrível, meus amigos, esta confusão. O edifício da igreja é uma das grandes tradições, meus amigos. O cristão moderno foi moldado, como dizer, concebido no útero da cultura greco-romana. E ele foi também habituado ao tijolo, desde a sua concepção, ao tijolo. Retirais o tijolo, ele está perdido, o pobre. Porque na sua nascença mostraram-lhe o tijolo, colaram-no ao tijolo, e se retirais o tijolo, acabou, e ele está perdido, ele nem sequer sabe que é uma pedra viva. É grave. Escutem bem o ensinamento, irmãos e irmãs. Escutem bem este ensinamento e isso vai ainda libertar milhares de pessoas, porque, honestamente, é complicado. Esta confusão generalizada, meus amigos, a confusão generalizada. E o Senhor, no entanto, disse em Mateus 24, vêm todas estas coisas, não restará aqui pedra sobre pedra que não será demolida. Fomos tão habituados ao tijolo que, ao retirar o tijolo, os cristãos ficam perdidos, os pobres. Então, a ver também quando houve o primeiro confinamento por causa do Covid, e muitos perderam a fé, eles não sabiam mais para quem se dirigir, para quem se voltar, eles tinham perdido o seu edifício, o seu pastor, não tinham mais a relação, e para já muitos não tinham relação com o Senhor, então foi a debandada, a confusão. Muitos perderam a esperança. É terrível. O edifício da igreja. Esta tradição, claramente, começou na história do cristianismo com Constantino. Em 327, os primeiros edifícios de igreja foram modelados segundo as basílicas romanas, que foram modeladas segundo os templos gregos. Senhor, salva-nos. É terrível, meus amigos, é terrível. É lugares sagrados. Os cristãos emprestaram esta ideia dos pagãos no segundo e terceiro séculos. Os lugares onde eram enterrados os mártires foram considerados como sagrados no quarto século, e os edifícios de igreja eram erguidos sobre estes lugares de enterramento, deste facto, criando edifícios sagrados. C'est terrible. É terrível. Terrível. Oh, Senhor, sauve-nous. Senhor, salva-nos. Voilà. La chaise du a cadeira do pastor. A cadeira do pastor. Voilà. Ou encore la chaise, ou ainda a cátedra derivada da cadeira, que era a cadeira ou o trono do bispo. Esta cadeira substituiu o assento do juiz na Basílica Romana. Então, a cátedra do pastor, sabem quando o pastor diz que é a sua cátedra e ao seu lado também o cadeirão em couro para muitas igrejas, ou seja, o trono, na verdade, substituiu o assento do juiz na Basílica Romana. Então é verdadeiramente, Senhor, não é possível. Felizmente que tu nos libertas de todas essas coisas, e eu vos asseguro, irmãos e irmãs, honestamente, salve-se quem puder. E a cadeira do pastor, se tens a infelicidade de te sentares nela, são os seus gorilas que se vão levantar contra vós, é um sacrilégio. Uau, é terrível. O púlpito, utilizado nas igrejas cristãs, o púlpito tira a sua origem dos anos 250 depois de Yahushua. É terrível. O pastor, uma outra tradição, o pastor, escutem bem, abram bem os vossos ouvidos, irmãos e irmãs, e os pastores que não são libertados das tradições dos homens arriscam-se a lapidar-me. Passamos todos por aí. O pastor, aí está uma outra tradição dos homens, a função pastoral deformada, mal compreendida, mal ensinada nas nossas igrejas. Os cristãos buscam a todo o custo nomear um pastor na cabeça da igreja. Eles não podem
podem funcionar, em primeiro lugar, com o Espírito Santo. É preciso a todo custo tomar um só homem, hoje um só homem ou uma só mulher, e levar esta pessoa à cabeça de toda a gente, e depois se diz, é isso, agora estamos seguros porque temos alguém que nos vai conduzir, alguém que vai apresentar as nossas queixas ao Senhor, alguém que nos vai representar no céu. Como os filhos de Israel diziam a Moisés, tu fala com o Criador, com Elohim, diz-lhe para não nos dirigir nem mais uma palavra, de medo que possamos morrer. Recorda o Senhor de não falar conosco. Moisés, escuta bem, a ti nós te nomeamos intermediário entre nós e o Senhor, por isso diz-lhe para não nos falar mais. Então, o pastor, no singular, um só pastor, notem bem, um só pastor, uma tradição puramente católica e que foi emprestada dos romanos, dos gregos. Então, o bispo no singular, antecessor do pastor moderno, Inácio de Antioquia, então viveu entre 35 e 107 depois de Yeshua Mashiach. É o primeiro a ter preparado o caminho da função pastoral piramidal, monárquica que nós conhecemos hoje, em Inácio de Antioquia. Então, o modelo de Inácio, do bispo singular, não dominou nas igrejas antes do terceiro século. Então, a doutrina da cobertura, vamos voltar ao pastor, a cobertura espiritual, Preciso de um mentor. Frequentemente ouvem falar disso. Há o mentor, a cobertura espiritual. O meu pai espiritual. Oh, Senhor, salva-nos. Vem? Há tantas coisas a dizer em relação à tradição dos homens, tantas coisas a dizer. Tantas coisas a dizer. Oh, Senhor. Na verdade, com a função pastoral deformada, tem o bispo único na cabeça de uma igreja local, esta doutrina que é completamente demoníaca, tem a doutrina da cobertura espiritual, porque a função pastoral deformada gera todas estas tradições, todas estas doutrinas carnais, demoníacas, humanas, tais como a cobertura espiritual. Então, a cobertura espiritual, isso vem de Cipriota de Cartago, ou ainda Cipriano. Então, Cipriano de Cartago era um antigo orador pagão, um sofista pagão, e foi ele que colocou em prática a cobertura espiritual. Dão-se conta? Ele colocou isso em prática no terceiro século depois de Yehoshua. Então isso faz mais de 1700 anos que a doutrina da cobertura espiritual existe. Dão-se conta? E efetivamente, minha irmã Helena, assim que as testemunhas oculares da visita de Yehoshua deixaram esta terra, o maligno obstinou-se para mudar a lei e o tempo, e é exatamente o que se passou, e muitas pessoas a cada domingo dizem, nós fazemos as coisas como a palavra o diz, e pegam em versículos bíblicos que deformam para colocar em prática papas na cabeça das suas pequenas empresas locais, e quando o Senhor quer que restabeleçamos as coisas, não, é um mau, um manipulador, um ladrão, um mau, um diabo e tudo isso. Veem como os loucos e os maus se excitam porque os fariseus são agitados nas suas tradições, são agitados, e é o salve-se quem puder, quando a verdade chega assim, todos aqueles que são pelas tradições fogem, como as baratas, é normal, é salve-se quem puder, porque a verdade é como um bastão que o Senhor tomou para expulsar os vendedores do mercado e aqueles que trocavam a moeda. Esta verdade muitos não a querem, meus amigos. O Evangelho, essa doutrina, muitos não querem. Eles dizem que esta palavra é dura porque as tradições dos homens
dão uma certa posição, e como o Senhor dizia, como querem crer, aos fariseus ele dizia, como querem crer, vós que tirais a glória uns dos outros. Então nas tradições há uma glória aí dentro, o humano é glorificado, a carne é glorificada. É terrível. Terrível. Então, nós temos a doutrina da cobertura espiritual, que vem de Cipriano de Cartago, que viveu entre 200 e 258 depois de Yeshua, um antigo orador pagão. Então, a doutrina da cobertura espiritual, colocada em prática por Cipriano de Cartago no terceiro século depois de Yeshua, foi restabelecida por João Carlos da Argentina. Então este homem nos anos 70 começou a ensinar, baseando-se nos ensinamentos de Cipriano de Cartago, dizendo a respeito à cobertura espiritual. Este homem começou a ensinar nos anos 70 sobre a relação que cada cristão deve ter com o seu pastor. Ele dizia que cada cristão deve procurar um pastor, um pai espiritual nos anos 70. Dão-se conta, irmãos e irmãs? Então aí está porque que vocês têm hoje cada vez mais pastores que se fazem chamar de daddy, papá. C'est terrible, hein? É terrível. Voilà. Donc, l'heure est grave. A hora é grave. Voilà. Donc, le clergé et o clero e os leigos. O clero e os leigos. De um lado tem o clero e do outro os leigos. O primeiro, leigo, aparece nas escrituras de Clemente de Roma. Clemente de Roma que viveu no início do segundo século. Clemente de Roma, um dos pais da Igreja, ele defendia a supremacia do bispo de Roma, dão-se conta? E Clemente de Roma é o primeiro a ter utilizado o termo leigo para falar do povo, leigo, laos, o povo, leigo, ou seja, laos, que significa povo. E então, em meados do terceiro século, os dirigentes cristãos começaram a chamar-se o clero. O clero. A ordenação. Sabem uma outra tradição, a ordenação. A ordenação com o azeite, com o chifre de carneiro, que se enche de azeite e se derrama sobre as pessoas que estão de joelhos para os ordenar para o ministério, e é aí que eles recebem a santa unção, o poder do Santo Espírito para poder exercer a sua função. Esta prática vem de onde? Vem, escutem bem, vem vem basicamente de Agostinho, Gregório de Nazianzo e de Crisóstomo, a ordenação. E isso foi emprestado dos romanos. A ordenação moderna, evoluída do segundo ao quarto século, foi tomada. A ordenação moderna foi tomada do costume romano de nomear homens ao ofício civil. A ideia do ministro ordenado enquanto homem santo de Elohim pode ser traçada a Agostinho, que viveu no século IV, e Gregório e tudo isso no século IV ainda, e depois Crisóstomo no século IV e século V. O título pastor, os padres católicos que se tornaram os ministros protestantes, que se fizeram chamar universalmente de pastor, no século XVIII, sob a influência do pietismo luterano, foram os luteranos que começaram a chamar pastor. E o traje do domingo, aí está outra tradição, o traje de domingo. O traje de domingo, o facto de se vestir de fato e gravata, eu vejo mesmo de jovens homens, já crianças que são já danificados por esta tradição, de se colocarem em fato e gravata.
Fato e gravata. Uma bela gravata assim. E está bem assim, o senhor vai ver-me, tenho um belo fato. Visto o meu fato, ele não está nada mal. Olha a minha gravata. Ela é vermelha, toda bela. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Então, os cristãos, claramente, carregando as suas vestes de domingo para a Igreja, esta prática começou no final do século XVIII pela Revolução Industrial e espalhou-se no meio do século XIX. A prática enraizou-se na forte nascença da classe média, de se tornar como os seus ricos aristocratas contemporâneos, a vestir-se para o domingo. E honestamente, quando vão ver os vossos irmãos de sangue biológicos, será que colocam fato e gravata? Veem como são hipócritas? Tu vestes-te de fato e gravata porque tu vais ver o teu bispo, porque vais ver os teus irmãos e irmãs espirituais. Fato e gravata. E quando tu vais ver o teu pai e a tua mãe, os teus pais biológicos, os teus irmãos biológicos, tu estás vestido normalmente, não vem cá um problema? Uau! E as vestes do clero parecido, o colarinho do clero, a sotana, ou ainda o fato e a gravata para os pastores, o fato do pastor evangélico descendendo do vestido preto de discípulo, usado pelos ministros da Reforma, o fato preto de salão do século XX tornou-se o fato típico do pastor moderno. O colarinho do clero, inventado por Dr. Donald MacLeod, de Glasgow, em 1865, o colarinho do clero. O colarinho do clero, vamos mostrar uma imagem. E hoje vamos falar, não estamos pressionados. Yeshua. É terrível. Collet clérical là. Voyez ça? E neste momento está a ser mostrada uma imagem do colarinho do clero. C'est chaud. Complicado. Oh, Senhor. Senhor. C'est chaud. É complicado. E há cada vez mais pastores que colocam isso. Alors, voilà. Ministres da música. Ministros da música. Que os irmãos e irmãs se juntem para cantar 1, 2, 3, 4 cânticos, não há problema, mas para lá disso, colocar um coral de maneira permanente para dirigir uma reunião da igreja, isso não está na Bíblia, sob Moisés sim, com os cantores, mas, ou seja, com os sacerdotes que eram levitas, mas na nova aliança não vimos isso. Então, o coral, instituído pelo desejo de Constantino de imitar a música profissional utilizada nas cerimônias imperiais romanas. No século IV, os cristãos emprestaram a ideia do coro, que era utilizada nos dramas gregos e nos templos gregos. É terrível. E o cortejo fúnebre e o discurso solene, emprestado do paganismo greco-romano no século III, o cortejo fúnebre e o discurso, sabem quando o pastor lhe dizem ao pastor que és tu agora que deves pregar no enterro? A equipa de culto, o grupo de louvor, modelo de acordo com o concerto rock secular, o dízimo e o salário do clero. O dízimo. Sobretudo não se deve tocar no dízimo. Não. Não se deve tocar no dízimo porque aí tu vais empobrecer o pastor. Tu vais empobrecê-los. O dízimo. La dîme, faut pas y toucher. Il dit, o dízimo, não se deve tocar nisso. La dîme. Voyez? Vem. La dîme, faut pas toucher. O dízimo não se deve tocar.
Voilà. Alors la dîme. Então, o dízimo. La dîme est devenue, comme vous O le savez, dízimo certainement, une tornou-se, como pratique sabem, chrétienne certamente uma prática cristã très répandue, hein, à muito partir espalhada du a 8e partir siècle après do Yeshua. século VIII, depois de Et la Yahushua, dîme a été e o copiée dízimo du foi 10e copiado de do loyer 10º do aluguer utilisé dans l'Empire utilizado romain et no plus Império tard Romano e justifié mais tarde par la justificado loi de Moshe. pela En fait, lei de chez Moshe. les Na Romains, verdade, entre os les citoyens romanos, romains devaient payer os cidadãos romanos 10% deviam pagar 10% de leurs revenus. do Voilà. seu salário Et e, la rémunération du clergé a e a été instituée remuneração do par clero foi Constantin au instituída IVe por siècle. Constantino no século IV. C'est l'empereur romain Constantin qui a Foi o imperador institué romano Constantino que le salaire instituiu des o dirigeants salário chrétiens. dos dirigentes cristãos. Oh là 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 là. Et c'est Cyprien de Carthage E Cipriano de Cartago, que no terceiro século pediu que os seus ministérios, os dirigentes cristãos, fossem pagos com o dízimo, como eram os levitas sob Moisés. E aí está como os pastores hoje ensinam sobre o dízimo, ainda que Paulo disse em Atos 20 aos dirigentes, aos anciãos da igreja de Efésio: eu ensinei-vos todo o conselho de Elohim sem esconder nada, e em tudo aquilo que Paulo ensinou e transmitiu e deu às pessoas não há o dízimo, não havia o dízimo, não, nem o dote, nem a construção de edifícios de igreja, nem o colarinho do clero, nem o culto de domingo, como sendo o dia do Senhor, não, nem as vestes do pastor, não, nem as aclamações para o pastor, não há nada disso, não há nada disso, meus amigos. Terminaremos com as tradições dos apóstolos. Oh, Yeshua. C'est grave, c'est grave, c'est grave. É grave, é grave. C'est grave. É grave. C'est grave, c'est grave. É grave, é grave. La prière du pécheur. É a oração do pecador. Sabem, a oração do pecador, quando vos fazem repetir a oração: Senhor Yeshua, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Salvador. E depois vos dizem: aí está, sois cristãos, porque repetiram como um papagaio uma oração. Esta oração foi inventada por Moody no século XIX. E depois ela foi propulsionada nos anos 50 por Billy Graham. E mais tarde, nas cruzadas no campus, por Cristo, com as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais, não há 4. Passamos todos por aí, praticamente. Em todo caso, eu passei por aí. Veem, meus amigos? A oração baseia-se em Romanos 10. Se tu confessas o Senhor com a tua boca e se tu crês no teu coração que Elohim o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Mas isso não tem nada a ver com a oração de aceitação do Senhor, nada a ver. Nenhum discípulo do Senhor fez essa oração. E tu repetes como um papagaio e dizem-te que és cristão, mas apercebes-te de que ainda não mudaste. E tu fazes uma adesão intelectual e deformam-te e tornas-te pior que um pagão. E aí estás tu a defender não o Evangelho pela tua vida, pela pregação, mas a defender as tradições dos homens que te foram ensinadas pelo teu pastor, pelo teu daddy. E tu estás colado ao tijolo do teu edifício de igreja para a vida. E colam-te e dão-te uma carta de membro, dão-te a carta de batismo. E tu estás bem acorrentado. E tu defendes não o reino celeste, mas tu defendes a tua denominação. E tu ficas orgulhoso de estares aprisionado, que defende a sua prisão. Já viram prisioneiros defenderem a sua prisão? Eles procuram antes de sair. Senhor, salva-nos, é grave. E quando 1 Coríntios 9, aí o Senhor diz
que Ele ordenou, ou que o Senhor permitiu, àqueles que anunciam o Evangelho, de dar o Evangelho. Aí dentro não há o dízimo. Podem simplesmente pedir-lhes para provar que nesse versículo há a palavra dízimo, mas como eles não podem, debater com eles não serve de nada. A refeição do Senhor, que passa de uma refeição completa a um pedaço de pão com um pequeno copo de sumo, um pequeno pedaço de pão com um copo de sumo, ainda que a refeição do Senhor era uma verdadeira refeição. Havia a carne, está escrito, havia a carne. E no século IV foi interdito as palavras como a refeição e comunhão fraternal, e foi substituído por a Eucaristia, o pequeno pedaço de pão. E depois tu estás lá, tomas esse pequeno pedaço de pão e pensas que isso é a refeição do Senhor e estás contente e todo orgulhoso. A teologia, outra tradição, a escola do domingo. A escola do domingo, passamos todos por aí. É uma igreja para as crianças. Na escola de domingo, tu, minha irmã, meu irmão, tu envias os teus filhos para lá para que eles sejam educados por outras pessoas. É como uma mulher que faz os filhos para que eles sejam amamentados pela vizinha. Ainda que o Senhor nos diz que são os pais que devem educar os seus filhos. E tu não, é na escola do domingo que os teus filhos são educados, porque dizem, não, como eles são pequenos, crianças, eles vão quebrar a unção, não devem incomodar os adultos enquanto estão em contato com o céu, então eles devem estar num canto à parte. Porém, as crianças aprendem ao ver os pais a viverem as coisas, a observar-nos. E o Senhor dizia, deixai vir a mim as pequenas crianças. Vem? A escola do domingo foi inventada por Robert Reich da Grã-Bretanha em 1780 e inicialmente Reich não fundou a escola do domingo para a instrução religiosa das crianças, ele a fundou para ensinar às crianças pobres os fundamentos da educação. Era para ensinar às crianças pobres e infelizmente isso foi deformado e tornou-se a escola do domingo, onde as crianças são recuperadas nos edifícios de igreja e dirigidas num local em que só existem crianças. E o catecismo parecido, os ensinamentos antes do batismo, na Bíblia, não há uma só pessoa que foi ensinada antes do batismo. O Senhor disse, ide e fazei de todas as nações discípulos, ao batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar-lhes. Então o ensinamento vem depois do batismo. Antes do batismo pregamos o Evangelho, as pessoas creem e são batizadas e de seguida são ensinadas. Não podeis alimentar um feto. O ensinamento é o alimento. Antes de alimentar um feto, é necessário que ele nasça primeiro e depois é que se deve alimentá-lo. Mas o catecismo, os ensinamentos antes do batismo, é o facto de querer alimentar um feto antes da sua nascença. Oh, Senhor, salva-nos. E isso foi colocado em prática por quem? Por Teodósio, o imperador romano, que se apercebeu no século V que muitos daqueles que se diziam cristãos não o eram, e para se assegurarem que eles se tornavam cristãos era necessário dar-lhes um ensinamento de antemão e assegurar-se que eles se tornavam cristãos. E de seguida faziam-se batizar e tudo o que é purgatório, todas essas coisas, na verdade, vêm dos homens. O pastor da juventude, certamente já ouviram falar disso, pastor da juventude, isso não é bíblico, isso é uma tradição dos homens, inventada nas igrejas urbanas no final dos anos 30, 40, para procurar satisfazer as necessidades de uma nova classe sociológica chamada adolescente. Para satisfazer os adolescentes, então foi criado para eles um ministério nos anos 30, 40 que se chama Pastor da Juventude. Então o pastor da juventude ele não pode pregar aos velhos, às pessoas idosas, porque o espírito que está nele é um espírito jovem. Não, mas deixem para lá. Há tantas coisas, meus amigos. Há tantas coisas, é o mundo ao contrário, é claro.
Oh non, mais c'est terrible. É terrível. C'est terrible. É terrível. Alors, vous comprenez pourquoi on me Então lapide, compreendem vous porque comprenez é de que plus me en plus, frères lapidam, et sœurs. compreendem Avec tout cada ça, vez comment mais, voulez-vous, les irmãos e gens irmãs, vous acclament. com tudo isso, como é que querem que as Tout est pessoas démonté. aclamem? Tudo é Les gens desmontado. vont dire, non, il a changé, il a As pessoas dévié, vão il dizer, était pas não, comme ça ele avant, mudou, ele il était desviou-se, antes não era gentil. assim, ele era gentil. Hein? Voilà. Ben non, mais Aí écoutez, está. écoutez, Não, mas escutem, la escutem. vérité ne nous rend pas A populaires. verdade não La nos torna vérité rend populares, impopulaire. a verdade Voilà. torna impopular. Donc, oh Seigneur, Oh Senhor, Seigneur, Senhor, Senhor, Senhor. Il y a tellement de choses à dire. Há tantas coisas a dizer, tantas coisas a dizer, Tellement de choses à dire. tantas coisas a dizer, Tellement de traditions. tantas Des tradições hommes, tout ça. de homens, Et, tudo isso. Mamá pasteur qui dirige l'église. Mamá pastor que dirige a igreja. Aucune, Em nenhuma Bíblia, em nenhuma Bíblia, em nenhum livro da Bíblia nós vemos isso. Não há. Não há. Il n'y a pas. Não há. Le jour du jugement, le Seigneur dira. No dia do julgamento, o Senhor dirá: abram as vossas Bíblias. Verificai na Bíblia. Aí está a minha palavra, encontrem aquilo que vocês fizeram. Tradições dos homens. Tradition des hommes. Tradição dos homens. Carrément. Vous voyez? Então vem. Donc, então, diplôme théologique. Diploma teológico. Cours de baptême. Tradition Curso de batismo. Tradição de homens. Tudo isso. Há tantas coisas. Tantas coisas a dizer. A Trindade. Tradição dos homens. E na Trindade é-nos ensinado que Elohim é três pessoas, que são os três co-criadores. Não, mas com o co. Viram isso em que Bíblia? É complicado. É complicado. É complicado, então. E, por exemplo, no que diz respeito ao dízimo, Cipriano de Cartago é o primeiro autor cristão a mencionar a prática de sustentar financeiramente o clero. E ele dizia, ele argumentava que assim como os levitas eram sustentados pelo dízimo, assim o clero cristão deveria ser sustentado também pelo dízimo. E hoje o sistema levítico foi suprimido e nós somos todos sacerdotes agora. Todos os cristãos são sacerdotes, então quem vai pagar o dízimo a quem? Então é terrível. É verdadeiramente, há tantas coisas a dizer em relação a isso e depois nem falemos das festas. O 31 de dezembro, em que todos os cristãos, a maior parte dos cristãos fazem reuniões, vigílias, para abençoar o ano que começa. E eles contam os segundos, sim, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 0, meia-noite. Agora profetizai sobre o ano que começa. A bênção nupcial, a bênção do casamento do século XVI, com o Concílio de Trento, com os 7 sacramentos, e os pastores estão contentes de abençoar o casamento, mas não se abençoam o casamento, é já uma bênção. Abençoais a chuva ou o sol? Não. Bendiz o Senhor pelo sol, bendiz o Senhor pelo casamento. Aí é parecido. E o dote também. O dote. O dote. Oh, como as pessoas me fugiram por causa do dote. Mulheres que diziam amar a verdade aceitaram passar pelo dote como uma mercadoria. Senhor, salva-nos. Porque muitos cristãos não suportam a pressão, então cedem facilmente
o dote, porque foi-lhes dito que se não aceitam passar pelo dote, elas não são honradas, porque para que elas sejam honradas é preciso que sejam vendidas. E é um bom preço. Senhor, salva-nos. Não, mas que confusão, meus amigos, que confusão. Que confusão. O dote. O dote. Vejam Gênesis 31, versículo 14 a 16. Gênesis. Yeshua. Oh, aleluia. Aleluia. Não vamos largar. Em Gênesis 31, vejam no versículo 14. Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda parte ou herança na casa do nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Raquel e Leia tinham reconhecido que o seu pai era um mercador de escravos, porque quando se vende uma criança, quando se vende alguém, um ser humano, torna-se um esclavagista. Mas sim. Então, todos aqueles que vendem as suas filhas com o dote são esclavagistas, homem ou mulher, tio ou tia. Uau! E está a mercadoria que, por vezes, estas mulheres que se tornaram mercadorias e que ficam contentes por receber o dote e que dizem que foram honradas e que os seus pais foram honrados, mas o que querem que seja dito ainda? Aceitais vós mesmas ser mercadorias, o que querem que seja dito? O Evangelho vem libertar-vos, mas não quereis ser libertados? O que é que podemos fazer? Nada. Nada. Raquel e Leia disseram a Jacó, ao seu marido: nosso pai não nos vendeu ele, e ao vender-nos, ele comeu o nosso dinheiro. São os pais que devem juntar para os filhos. As Escrituras nos ensinam isso. Verdade ou mentira? Oh, Senhor. Oh, Senhor. O dote. Isso abana as pessoas em todos os sentidos. As pessoas são abanadas, perturbadas. Yeshua. Aleluia. 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 E em Gênesis 24, 53, porque há aqueles que dizem que Abraão pagou o dote. Não, ele deu um presente. Há uma diferença entre dote e presente. E quem são aqueles que tomaram este presente, ou receberam este presente? Se lerem Gênesis 24, 53, foi Rebeca e o seu irmão que receberam este presente. Lede bem a Bíblia. Voilà. E sabem, vou mostrar-vos uma outra passagem em que Faraó pagou o dote pela sua filha, o Faraó. Vejam bem. 1 Reis 9:16. 1 Reis 9:16. 1 Reis 9:16. 1 Roi 9:16. Regardez. E vejam. On va mettre ça en bleu. Pharaon, roi d'Égypte, porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade e a deu como presente de despedida à sua filha, mulher de Salomão. Vem? É terrível. E vamos ver em 1 Reis.
Yeshua, obrigado. 1 Reis, capítulo 9, ainda, versículo 16. Vai ici, on va en arrière, 1 Roi. On va aller vérifier quelque chose. Vamos verificar algo. 1 Reis 9:16. Merci Seigneur pour ta vérité. Obrigado, Senhor, pela tua verdade. Hop. Voilà. Donc, cadeau d'adieu. Le cadeau d'adieu então, o ici presente de despedida aqui pode ser visto como dot e tudo isso. Shalak. Voilà. Donc, Pharaon, então, Faraó, quando ele casou a sua filha, o que é que ele fez? Ele deu-lhe, francamente, ele deu-lhe Gezer, uma grande cidade, à sua filha. E em nenhum lugar aqui vimos Faraó pedir o dot, e Faraó era um africano, não esqueçam. Porque o Egito é em África, e o Faraó aqui, um africano, vai dar uma cidade à sua própria filha como presente de casamento, como presente de despedida, porque não iria mais vê-la. Dão-se conta? Aí está um africano que deu um exemplo de um pai que dá um presente à sua filha para o casamento. É terrível. E na Bíblia, o dot, quando se fala do dot, com Moisés, era o dot das virgens que tinham relações íntimas antes do casamento, e era necessário restaurar o nome da família. A parte disso, não. Vêm muitas tradições de homens. Então terminamos com a tradição apostólica e vejam o que Paulo diz. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo, antes de seguir o Senhor, era, como sabem, ardente zelador das tradições dos seus pais, como muitos cristãos hoje, aqueles que observam o dízimo, que praticam o dízimo, que pagam o dízimo, aqueles que se fazem ou que pagam o dote, ou que mulheres que aceitam o dote, pessoas que vão nomear um só homem como pastor numa igreja local, ou uma mulher. Todas estas pessoas são ardentes zeladores das tradições dos homens. Vem como Paulo antes da sua conversão. Mas agora estamos em 2 Tessalonicenses 2,15. O que é que Paulo diz? E vejam bem. Então, irmãos, estai firmes e retende. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Uau! Então, o apóstolo Paulo ensina-nos que, à parte das tradições dos homens, que eram frequentemente de origem pagã, que são frequentemente emprestadas das nações, junto dos povos do mundo, à parte destas tradições pagãs, há também, há ainda as tradições dos apóstolos, ou seja, as tradições bíblicas do Senhor. E Paulo diz aos cristãos que era necessário reter as tradições que foram ensinadas. Então, notem bem que a palavra tradição significa doutrina, costume, tradição, hábito, certo? Uma maneira de viver. Então, há a tradição dos homens e há também as tradições do Senhor que os apóstolos nos ensinaram, e nós devemos reter. Ele disse bem aqui, é preciso reter estas tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola.
Então, as tradições dos apóstolos estão nas epístolas. As epístolas foram escritas para nós, para que saibamos como o Senhor quer que nós caminhemos, como as igrejas devem funcionar. Certo? Vem, e infelizmente, Luís II não traduziu a palavra grega aqui por tradição, ainda que em todos os outros lugares ele traduziu esta palavra por tradição. E é uma pena porque é como se quando nós lemos tradição temos a tendência a crer que são apenas coisas más, mas há também as tradições do Senhor. E vamos verificar isso juntos. E vejam bem. Então nós temos aqui a palavra tradição, certo? Tradição. E em Mateus 15, Luís II traduziu a palavra grega paradosis por tradição. Tradição dos anciãos, aqui, e em Mateus 15, 13, igual, ele traduziu esta palavra por tradição. Em Mateus 15, 6, igual, por tradição. Em Marcos 7, 3, por tradição. Em Marcos 7, 5, traduziu esta palavra por tradição. Em Marcos 7, 8, por tradição. Em Marcos 7, 9, por tradição. Em Marcos 7, 13, ainda por tradição. Em 1 Coríntios agora, quando é questão agora das tradições dos apóstolos, Luís II vai traduzir esta palavra por instrução. E isso é uma pena. Aí está porque é uma das razões pelas quais o Senhor nos pediu para fazer esta nova tradução, para harmonizar as coisas, nomeadamente as palavras. E é uma pena, de facto, porque aqui nós temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna tem as tradições dos homens e na segunda coluna tem a tradição ou as tradições dos apóstolos. Por que traduzir a mesma palavra grega paradosis por tradição quando é questão das tradições dos homens e por instrução quando é questão da tradição do Senhor? É uma pena. Então, assim, muitos cristãos não sabem sequer que há também as tradições do Senhor. Então, quando se diz tradição, é imediatamente pejorativo. É terrível. E em Gálatas 1:14, de novo, Luís II traduziu a palavra grega paradosis por tradição, quando é questão da tradição dos homens. E em Colossenses 2:8 ele traduziu a mesma palavra por tradição quando é questão das tradições dos homens. E em 2 Tessalonicenses 2:15, quando é questão das tradições dos apóstolos, ele traduz por instrução. E em 2 Tessalonicenses 3:6, quando é questão da tradição do Senhor ainda, dos apóstolos, ele traduz por instrução. Há uma vontade por trás de não ensinar aos cristãos que, à parte das tradições dos homens, há também as tradições do Senhor. E é uma pena, de facto, e meu irmão William façam tudo para traduzir estes versículos corretamente na tradução alemã da Bíblia de Yahushua. É capital, fundamental. Então veem que quando as pessoas dizem que ele reescreveu a Bíblia, não, mas eles nem sequer fazem pesquisas, são simplesmente ou ignorantes ou maus. Então vem o trabalho colossal que o Senhor fez para restaurar verdades que estavam escondidas. Então, na tradição ou tradições dos apóstolos, há também coisas que nós devemos observar, tal como a santificação, tal como, meus amigos, o amor, a simplicidade, o temor do Senhor. E nas tradições dos apóstolos, quando Paulo diz, e o vimos, se formos até em 1 Coríntios 11:2, 1 Coríntios 11:2, 1 Coríntios 11:2, e vejam, quando Paulo diz
Or, je vous loue, frères, de ce qu'en E toutes louvo-vos, choses, vous vous irmãos, souvenez de porque em moi tudo et vos de ce que lembrais de vous mim retenez e les traditions retendes as telles que je vous les ai tradições como transmises. vos las Vous transmiti. retenez les traditions Retendes telles que as je vous les ai tradições como vos transmises. las Waouh! transmiti. Waouh, frères et Uau! sœurs. Uau, Est-ce irmãos que e nos irmãs. églises retiennent Será que as nossas les igrejas traditions retêm as des apôtres tradições aujourd'hui? Vous avez dos la réponse. apóstolos Il y en a, hoje? mais il n'y en a pas beaucoup. Têm a resposta? Há, mas não há muitas. Dans les traditions des apôtres, on n'a pas vu Nas un seul tradições dos homme apóstolos être não nommé vimos pasteur um de só l'église homem locale. Ça ser n'existait nomeado pas. pastor Ça, de c'est dans la uma tradition des igreja hommes. local. Isso não Complètement existia. Isso é na pyramidal. tradição dos homens. É completamente piramidal. Voilà. Il n'y en a pas. Não há. Et à cause de ça, on nous attaque, on nous insulte. E por causa disso atacam-nos e insultam-nos. Par des ignorants, Tratam-nos par de des todos os méchants. nomes, por ignorantes, Voyez? por maus. Il n'y a pas. Vem? Dans la tradition des Não há. apôtres, vous avez vu Na tradição dos apóstolos, viram une seule église payer la dîme. uma só Il y en a pas. igreja pagar o dízimo? Não há. C'est dans la tradition des hommes. É na Dans tradição la dos tradition homens. des apôtres, Na tradição dos vous apóstolos, avez vu une seule viram sœur uma só se marier irmã avec la dot. casar-se com o C'est l'homme dote. qui marie sa fille. Quando Paulo Et diz que é o les homem que hommes casa a de la sua nouvelle alliance filha n'ont pas e os homens marié da leur nova fille en aliança demandant la não dot. Ça devem n'existe casar pas. as suas filhas ao pedir o dote. Il y Isso en a não pas. existe. Não há. Voyez? Dans la tradition des Vem? apôtres, vous avez Na vu les tradição dos apôtres apóstolos, dire aux gens viram os de cotiser pour apóstolos construire dizer às une pessoas église para avec de la cotizar para brique. Il y en a construir uma pas. igreja Ça com vient d'où? tijolos? La Não, não tradition, há. Isso vem cette de onde? construction Vem de da briques, tradição. avec des briques pour Esta abriter les construção chrétiens, pour com tijolos cette para manière abrigar os de cristãos, procéder esta qui forma consiste de à proceder encourager les chrétiens à que cotiser pour consiste construire em une encorajar os église, cristãos a la plus grande cotizar para église du construir monde, uma avec des briques. igreja, Ça a vient maior igreja do mundo de la com tradition des tijolo. hommes. Isso vem da Voyez? tradição dos homens. Dans la tradition des apôtres, vous avez Na vu une tradição seule dos église apóstolos, être dirigée par un viram homme seul? uma Non. só igreja Par ser une dirigida femme, por um homem pasteur? só, Non. por uma mulher, Non, pastor? il n'y en a Não. pas. Il n'y en a Não, pas. não há. Moi, je não vous há. dis, il n'y en a pas. E eu vos Après, digo, não há. c'est à chacun de choisir Depois, soit a les cada traditions um des de apôtres, escolher ou a c'est-à-dire tradição l'évangile, dos apóstolos, soit les ou traditions des o hommes, evangelho, ou a qui tradição dos représentent homens, que la doctrine des representam hommes, l'enseignement des hommes. a doutrina Voilà. e o ensinamento dos homens. Voyez? Et Paul dit, je E vous Paulo loue, dit, frères, de E ce qu'en toutes louvo-vos, choses irmãos, vous vous porque em souvenez tudo de vos moi lembrais de et mim de ce que vous retenez, vous detenez, retendes, vous gardez, vous observez les guardais, traditions observais telles que as je vous les ai tradições transmises. como eu Voilà. vos-las transmiti. Voilà. Aí está. C'est fort. Et É si on forte. E se E, vamos prend, 2 Thessaloniciens 3:6. a 2 Tessalonicenses 3, 6. Thessaloniciens 3:6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Regardez. Vejam. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Mandamo-vos, Seigneur porém, Yeshua irmãos, em nome de Mashiach, nosso de vous Senhor Yeshua éloigner de Mashiach, tout frère que vos qui marche dans le aparteis désordre de todo et irmão non que andar selon la desordenadamente tradition qu'il a e não reçue de segundo a nous. tradição Ah. que de nós recebeu. Quelqu'un qui ne marche pas selon la tradition, Alguém que não des caminha apôtres. segundo a Doit-on marcher tradição avec? dos Vous avez apóstolos. la réponse. Devemos C'est pas moi qui caminhar le dis. com. Aí tem Alors, quand le a Seigneur me resposta, dit, não sou eu que o sépare-toi des digo. gens, Então, beaucoup quando o disent, Senhor me oh, diz, mais separa-te il y a pas l'amour, das pessoas, hein, il y a muitos pas dizem, l'amour, não il y a há o pas amor, l'amour. não há On o sait amor, comment il não há fait, o il amor. fonctionne. Il chasse les gens. Sabemos Ça, como non, ele je me funciona, ele sépare expulsa as d'avec les pessoas, gens qui tudo ne isso, veulent mas pas não, marcher eu selon la separo-me das parole. pessoas que C'est não ma querem liberté. caminhar segundo a palavra. É a Ma minha liberté. liberdade. C'est pas É a une minha secte, je liberdade. suis pas un gourou. Não é uma C'est pas- seita, non. eu não sou um guru. Voilà. Les gourous ne veulent pas se séparer des gens. Ils Os veulent gurus garder les não gens. querem Ils veulent les separar-se das manipuler, les pessoas. gérer. Eles querem Non. guardar Et moi, e je dis aux manipular, gens qui ne gerir veulent as pas la pessoas, tradition mas du- eu du não. Seigneur, E c'est eu digo às votre pessoas que não liberté. querem as tradições do Et Senhor, é a moi, vossa ma liberté, liberdade. c'est de suivre le Seigneur. Mas Vous, a votre minha liberté, liberdade c'est é de seguir o suivre les Senhor. traditions A des vossa hommes. C'est votre liberdade é liberté. seguir as Voilà, tradições donc, dos homens, é a chacun vossa fait sa liberdade. route. Chacun Então, prend sa route. cada um Ah, y a pas toma o d'amour, seu moi, caminho, j'aime ça. mas dizem não há o amor, não há o amor. Mas o que é que Vous, votre querem liberté, exatamente? c'est de suivre les traditions des hommes. A Et vossa moi, ma liberdade é de liberté, seguir as tradições dos homens e a minha vous liberdade n'acceptez pas? não aceitais? Oui. Voilà. Aí está. Waouh. Uau. Et les traditions des apôtres, ben, E c'est as la saine tradições doctrine. dos apóstolos é a sã C'est la saine doutrina. doctrine. É essa doutrina. Voilà. Voyez? Vem? Donc, vous connaissez la parole, vous aimez la Então vérité, conheceis a vérifiez à chaque palavra, fois. mais a verdade, então Verifiei. verificai a cada vez. Nous ne condamnons Verificai. pas
Não condenamos as pessoas, mas nós queremos avançar com os homens e as mulheres que são pela verdade, que amam a verdade. É tão simples quanto isso. E como a verdade não é aceite por muitos, então é tão simples quanto isso. Tradição de homens, e nós continuamos a sair de todas essas coisas que apodrecem a nossa vida, que apodrecem a vida. Então, sim, as tradições dos homens fazem estragos. Vem? Terrível. É terrível. 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 Tradição dos homens, muitas coisas que as pessoas fazem que quando colocamos a questão, está em qual Bíblia? Mas sim, na verdade, deformam os versículos bíblicos para justificar os seus desvios. E tudo isso é terrível. E sabem quem foram aqueles que mataram o Senhor? Eram as pessoas que observavam as tradições dos homens. E quem foram aqueles que lapidaram Estevão? As pessoas que observavam as tradições dos homens. Quem foram aqueles que tomaram Jeremias e o levaram à força para o Egito, ainda que ele dizia da parte do Senhor aos filhos de Israel para não voltarem aí? Foram as pessoas que estavam agarradas às tradições. E quem foram aqueles que lapidaram Paulo? As pessoas que estavam agarradas às tradições, os homens, e que nomearam Paulo Hermes e Barnabás Zeus, em Atos 14. Vem? Quem foram aqueles que combateram e combatem as pessoas que pregam o Evangelho simplesmente? São as pessoas que estão agarradas às tradições. Quando lhes colocam a questão, mas receberam a verdade? Sim, mas ainda assim casaram-se com o dote? Mas sim, às nossas famílias, nas nossas tradições, a cada vez são esses também que se levantam contra a verdade. Sempre assim, não é novidade, sempre foi assim. O facto de se deitar com homens ou mulheres casados, isso é o pecado, mas na tradição dos homens, muitos encorajam o pecado, salvo uma vez, salvo para sempre, esta doutrina que ensina a supergraça, que mesmo se somos cristãos, podemos ainda assim, segundo estas pessoas, eles ensinam que quando somos cristãos podemos ainda assim pecar, que não há problema, tudo está bem, mesmo se és divorciado e te voltas a casar, sendo cristão, não há problema. Vem tradição dos homens. E quando recusamos de deitar, de pecar voluntariamente, as pessoas nos atacam, vos atacam. É sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Tradição dos homens, a venda de livros, de obras cristãs, tradição dos homens. Paulo enviou as suas cartas por todo o lado, ele as vendeu. Pedro enviou as suas 2 epístolas, ele as vendeu. As 7 cartas dirigidas às 7 igrejas de Apocalipse foram vendidas. Não disse o Senhor, de graça recebestes, de graça dai, mas eles vão dizer lá em Mateus 10 a questão dos dons espirituais, a questão dos dons de cura, de libertação, de milagres. Mas quando tu escreves um livro, a graça que tu recebeste para escrever isso, um livro cristão, esta palavra que tu colocas lá dentro foi vendida, o Senhor a vendeu, mas depois vão dizer, mas sabeis as folhas, os pergaminhos onde Paulo escreveu as suas cartas, os pergaminhos. Ele os vendia? Então, todas estas coisas que vêm nas igrejas hoje, a maior parte é a tradição de homens. São baseadas nas tradições de homens. E aí está o que Paulo dizia em Colossenses capítulo 2. Vejam. E tenho a sublinhar que Paulo nunca esteve na igreja de Colossenses. Paulo nunca esteve nas igrejas de Colossenses. E isso não impediu os colossenses de reconhecer o apostolado de Paulo. E mesmo que ele nunca tenha estado lá, querem ver isso? Vejam. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne.
E por quantos não viram o meu rosto em carne, não é porque vocês não viram um irmão, um ministério que é preciso, ou que se deve dizer que eu não o conheço, ele nunca veio aqui, ele não pode dar-nos conselhos, mas isso é uma mentalidade completamente baseada na rebelião, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento preciso e correto do mistério de Elohim e Pai e do Mashiach, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane por discursos persuasivos conduzindo os outros ao erro. Vem? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé que tendes em Mashiach. Como, pois, recebestes Yeshua Mashiach, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos humanos, segundo os rendimentos do mundo e não segundo Mashiach. Vem, e muitos cristãos tornaram-se presas de filosofias, então de filósofos, de enganos, de manipulação. É essa a verdadeira manipulação de formar a palavra para impor a sua visão. Isso é manipulação. Querer deitar-se com um homem casado, querer deitar-se com um homem casado, ainda que tu sabes que esse irmão é casado e tu dizes, não, eu tenho sentimentos por ti, etc. Isso é manipulação, é isso o pecado. Negar quando se disse alguma coisa e te pergunto e tu negas, isso é manipulação, é mentira. É essa a verdadeira manipulação, de formar as escrituras, de formar tudo por causa da maldade. Então há muitos enganos, muitas tradições de humanos, muitos rudimentos do mundo, e muitos cristãos não estão baseados em Mashiach, na tradição dos apóstolos, mas sim nos enganos, nas tradições dos homens. E sabeis, os maus sempre foram mais numerosos. Lê a Bíblia. Noé pregou a palavra a todo o mundo, e apenas ele, a sua mulher e os seus 3 filhos e as mulheres dos filhos foram salvos 8 pessoas. O Senhor sempre foi o Elohim do resto, e o resto, o pequeno rebanho, como o Senhor o chama, procura e ama a verdade, e quando este resto ouve a verdade, ele a aceita simplesmente. E bem diz o Senhor, verifica as Escrituras e diz sim e amém à palavra do Senhor. E eles não negam quando lhes é colocado a questão, quando eles conhecem o assunto, quando foram ditas as coisas e é colocada a questão, eles reconhecem porque são da luz, porque aqueles que mentem são do diabo, como a palavra diz. Vem, irmãos e irmãs, e é isso a manipulação. É isso, a verdadeira manipulação. Que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja glorificado. O Senhor é bom, o Senhor é verdade, o Senhor é luz. E os filhos da luz amam a luz, e quando eles estão em face à mentira, eles se levantam e dizem, isso não é verdade. Em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor seja bendito, irmãos e irmãs. E temos alguém no chat que diz algo. Quelqu'un qui dit Alguém que diz, eu abandonei a venda da música pelo Senhor. Isso é belo. Isso é algo a encorajar. Isso é belo. Isso é bonito. Sabem, irmãos e irmãs, nós estamos num mundo em que muitos procuram a elevação dos homens, as aclamações, e recusam a verdade para ser aceito por todos, como a palavra o diz em João 12. Muitos chefes tinham reconhecido que Yeshua era o Mashiach, mas não ousavam confessá-lo publicamente porque tinham medo de ser rejeitados, expulsos das suas sinagogas, porque eles amavam mais a glória dos homens que a glória de Elohim. Não condenamos ninguém, mas nós queremos simplesmente avançar e viver a vida cristã simplesmente
com 2, 3 pessoas que procuram e amam a verdade, que querem avançar simplesmente, não com pessoas que têm ambições, projetos e que lapidam as pessoas que os formaram, as pessoas que os alimentaram, pessoas que os encorajaram, pessoas que os abençoaram em todos os seus projetos. Não, meus amigos, não. Os filhos do Senhor não procedem assim. Os filhos do Senhor são verdadeiros. E vem a verdade, vamos defendê-la até ao final, irmãos. Não há nada de novo debaixo do sol. Como diz uma irmã, não há nada de novo. A verdade é intrínseca, a verdade é indivisível, a verdade é um ser. E o Senhor é o verdadeiro. E sabem, se levantar nesta geração para denunciar o mal custa caro. Eu vos asseguro. Aqueles que se levantaram ontem para denunciar as tradições dos homens nas igrejas, nas assembleias, foram lapidados. E muitos, infelizmente, não querem mais da verdade. E ontem, quando ensinávamos sobre o dízimo, como sendo uma prática da lei, muitos cristãos aclamavam dizendo, sim, é verdade, estamos libertados, mas quando começamos a dizer que o dote é uma prática, meus amigos, o dote, tal como ela é exigida hoje, é uma prática pagã. Aqueles que aclamavam ontem começaram a lapidar, dizendo, não, aí não se deve exagerar, deve-se honrar os pais. Mas quem é que vos disse que honrar um pai é dar dinheiro? Então, nesse caso, os pobres que não têm dinheiro não podem honrar os seus pais. Pensam que o Senhor, que é justo e que é amor, que sabe que certas pessoas não têm os meios, não têm o dinheiro, daria uma lei que consiste em honrar o seu pai e a sua mãe para ter uma longa vida e para viver mais tempo sobre a terra e feliz. Pensam que o Senhor, que sabe que há pessoas que são pobres, que não podem dar o dinheiro aos seus pais, daria uma lei que os iria impedir nessa situação, que os levaria à condenação? Honestamente, não. Honrar o seu pai e a sua mãe não tem nada a ver com o dinheiro. Não. Então, não se deve deformar tudo e misturar tudo. Em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, o problema de muitos, o ódio que muitos têm, é por causa da verdade. A verdade que revela o estado do coração, o ódio, a maldade, o ciúme, porque os religiosos que estão agarrados às tradições dos homens são muito, muito rancorosos e eles não amam a verdade e eles se levantam e se dirigem contra a verdade. E é terrível, irmãos e irmãs, é terrível. E há que ver todas estas pessoas que fugiram à verdade e como regressaram a tudo o que denunciaram, regressaram ao dote, regressaram ao dízimo, regressaram aos edifícios, às mega churches, regressaram a tudo o que denunciaram para vos mostrar que não é a verdade que eles procuravam, era outra coisa. A verdade incomoda. A verdade incomoda. Eu vos asseguro, efetivamente, o seu porta-moedas é mais importante do que a verdade. E há mesmo alguns que estavam connosco na época que eu formei aqui e que fugiram como uma serpente, porque a verdade, depois de ter sido desmascarado, porque desviou muito dinheiro, e hoje ensina como se tornar rico. Como se tornar rico, honestamente, dão-se conta. Tradição dos homens. Evangelho da prosperidade financeira. Tradição dos homens. Então, a liberdade, meus amigos, custa caro. Sim, a liberdade, eu vos asseguro. E eu vi pessoas que se aproximaram, que me quiseram controlar, e eu vos digo abertamente, irmãos e irmãs, há pessoas que se aproximaram de mim, que me quiseram controlar. E é terrível. O controle. Eles quiseram controlar-me, quiseram que eu mudasse de mensagem, quiseram que eu mudasse a minha maneira de proceder. Sim, é verdade, mas o teu caráter e tudo isso, mas o caráter é como um caráter que não quer deitar-se contigo, e tu dizes caráter. Vem, é preciso o caráter apostólico, o caráter de Machia. Tenham em vós os sentimentos que estavam em Machia, o caráter. O Senhor não tocou nas mulheres. Não se deve tocar nas mulheres. É preciso caráter para isso.
Não tocar no dinheiro, é o caráter. Voilà. Oh Seigneur. Oh Senhor. Quel gâchis, effectivement. Que trapalhada, efetivamente, que trapalhada. As tradições dos homens os alcançam. Os alcançam. Então José fugiu da mulher de Potifar, que queria deitar-se com ele, e foi acusado falsamente e encontrou-se onde? Na prisão, fechado, acorrentado. E veem como as coisas se passam. Alguém que recusa deitar-se e torna-se o alvo. Vem? É terrível. E alguém que nos diz também, no chat, uma irmã, que diz: meu irmão, eu ouvi um profeta nas redes, ele pôs-se a dizer que chora, leva muitos à perdição, com uma doutrina demoníaca, e eu lhe respondi, ele me disse: escutais chorar, é preciso parar. Então, escutai, o que é que nós ensinamos? O que é que eu ensino, na vossa opinião? O que é que eu ensino? Tendes todos os vídeos no YouTube. Nós vos dizemos que fora de Jesus Cristo não há salvação. Como Atos 4:12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, à parte do nome de Yeshua Mashiach, traduzido em português por Jesus Cristo, Yeshua Mashiach em Lingala. Onde está o mal nisso, não é isso a palavra? O que é que nós ensinamos? Nós vos dizemos que haverá o arrebatamento da igreja. Sim, nós cremos nisso, eu creio. Nós vos dizemos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação 3 dias depois, e que Ele vem nos buscar. Não é isso o Evangelho? Nós vos dizemos que quando somos cristãos não devemos tocar numa mulher, a uma outra mulher à parte da sua, ou a um outro marido à parte do seu, para as mulheres. Nós vos dizemos e ensinamos que nenhuma igreja bíblica era dirigida por um só homem, o pastor, ou por uma mulher. Isso não está na palavra, não está provado. Verificai na palavra. Irmãos e irmãs, nós vos dizemos que as pessoas que morrem no pecado, se morrem no pecado segundo a Bíblia, não vão para o céu. Hebreus 9 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, nós vos dizemos que há um só caminho, uma só verdade. Há uma só vida. O caminho, a verdade e a vida é Yeshua Mashiach. Não é isso o Evangelho, irmãos e irmãs? Não é isso o Evangelho? Mas o problema é que tocamos no seu dízimo, então, consequentemente, perderam muito peso e não são mais engordados para a maior parte. Tocamos no dote, não podem mais tomar o dízimo dos dotes, porque muitos filhos do Senhor são esclarecidos. E não disse o Senhor que nos devemos ocupar dos pobres? Então, graças ao Senhor, irmãos e irmãs mobilizam-se para que orfanatos sejam construídos, hospitais como no Gabão, Congo, Brazza, os 2 hospitais que se constroem também nesses países, como também o hospital construído no Congo, e pessoas que são curadas, pessoas que não têm meios. E desde que este hospital existe no Congo, foram cuidadas mais de 7.000 pessoas, e eu não toquei nem sequer num dólar, e não ganhamos dinheiro com este hospital, pelo contrário, pessoas são cuidadas gratuitamente e muitos são aliviados, mesmo os doentes que vêm e têm o transporte pago e a alimentação. Não é isso o Evangelho, irmãos e irmãs? Orfanatos que são construídos no mundo inteiro para ajudar os pobres, os órfãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós fugimos da idolatria. Aí está porque é que não queremos colocar as nossas fotografias aqui e ali. Não queremos mais as imagens, porque não queremos que o Senhor tenha concorrência. Nós queremos ser servidores do Senhor e não mestres, e queremos ser os seus escravos e não ídolos. Não é isso o Evangelho? Então o problema é que isso não agrada. O Evangelho incomoda. O Evangelho incomoda. Vem? Então nós bendizemos o Senhor pela sua fidelidade, pela sua graça e bondade. Ele é fiel, Ele é vivo. E sabem, eu bendigo o Senhor porque o Senhor já me tinha prevenido que me deveria preparar. Todos estes profetas que vendem o azeite, que regam envelopes com azeite,
que vos pedem para trazer 100 mil, 5 mil, que venham por aqui, aqueles que têm 500 por aqui, e são esses os profetas, mas é preciso parar e bendizemos o Senhor, porque sabem, estamos já habituados, e o que não disseram já as pessoas, guru, mágico, bruxo, manipulador, tudo o que quiserem, mas sabem, estamos habituados. Perguntam às pessoas que falam assim, não quiseram deitar-se com ele, sim, ele recusou, sim, ele recusou, então aí está. Então tu queres deitar com um homem, ele recusa e ele torna-se manipulador. É o mundo ao contrário. A saber agora quem é manipulador em tudo isso. Então sabemos como as coisas se passam e bendizemos o Senhor. Aleluia. Nós dizemos às pessoas para não nos seguirem a nós, de irem ao Senhor. É isso o Evangelho, irmãos e irmãs. E o Senhor disse-me, grita em alta voz, grita, grita. E em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, mas eles procuram sempre coisas. Ele tem uma casa aqui, uma casa acolá. E é preciso colocar-se a questão. Ele tem uma casa assim, ele roubou o dinheiro de quem? É preciso colocar-se essa questão, na verdade. Para começar, será que ele roubou o dinheiro de alguém? Não, então onde está o problema? Ele tomou o teu dinheiro? Não, ele roubou-te? Não, então onde está o problema? Avancemos, que o Senhor seja bendito, irmãos e irmãs. O Senhor é vivo. E neste momento trocamos algumas ideias entre nós, porque terminamos o ensinamento e bendizemos o Senhor pela sua fidelidade, pela sua grandeza, e fazemos seminários aqui e ali, ofertas, e distribuímos aos pobres, e isso não agrada, porque isso não agrada. Sim, meu irmão Paulo, o Senhor é vivo. Verdadeiramente o Senhor é vivo, o Senhor é glorioso, o Senhor é amor, o Senhor é forte, todo-poderoso, glorioso. Ele é o todo-poderoso, o poderoso de Jacob, o glorioso dos gloriosos. O Senhor é... É isso, o Senhor é fiel, aleluia, e bendizemos o Senhor. E a tradição dos homens, e sempre foi assim, sabem, o Senhor envia alguém para dar um pontapé no formigueiro, as tradições dos homens, e depois é debandada porque são chefes de empresa que são abalados. E é preciso sublinhar também que as igrejas, mesmo as igrejas que plantamos aqui e ali, não quero mais, não porque não amamos os irmãos e irmãs, porque são livres, mas quando há desordem intervimos, é assim. Como quando denunciamos a desordem nas outras assembleias que não plantamos, é bíblico. O exército do Senhor está de pé porque nas nações há muitos filhos do Senhor que se despertam. Para nós o nosso problema não é a política, não fazemos a política, respeitamos as autoridades. No entanto, as igrejas, é aí a nossa mensagem de dizer às pessoas do mundo inteiro que Mashiach vem, ele vem-nos buscar e não conhecemos o dia, mas queremos segui-lo a ele e a ele apenas. E dizemos às pessoas, sim, minhas irmãs querem ser formadas, se sois casadas, venham com os vossos maridos. Um pastor não deve tomar uma mulher sozinha e começar a formá-la, isso não é bíblico. É assim. E isso não agrada. Não vemos na Bíblia um pastor com uma secretária, uma mulher. Jeremias tinha um secretário, um homem. Lê a Bíblia, Jeremias 45. Então tomais mulheres de saia curta, secretária, e depois amanhã torna-se a segunda mulher, divorciais, e a vossa mulher torna-se feiticeira, e depois uma jovem mulher, e dizeis é o amor. Mas viram em qual Bíblia um profeta divorciar e tornar a casar-se? Como os profetas hoje que se divorciam e voltam a casar-se e toda a gente aclama. Viram isso onde? E alguém diz no chat, alguém me disse, não leias a Bíblia de Chorá, e eu o conheci antes de ti. Lê Louis II, e eu respondi-lhe, o Senhor me convenceu de permanecer aí. Eles estão incomodados, os pobres. Há alguns que não dormem mais, é normal, porque a verdade, a luz, os agita em todos os sentidos. Eles não dormem mais. Voilà. Donc, c'est... Voilà. E sim, é esse o problema. Porque é que os cristãos de hoje não se querem separar na paz? Eles não podem porque as suas ambições são completamente abaladas e não podem porque aí é o ódio. Quando se diz a alguém que separamos-nos de ti na paz, as pessoas não querem. Eles não querem, então os interesses, meus amigos, para muitos os interesses financeiros, muitos que se querem fazer conhecer, há tudo isso, então eles não podem.
Então, que o Senhor seja bendito. E sim, de qualquer das formas, minha irmã Juliette, vamos continuar a gritar, é claro, a clamar. Vamos continuar a clamar. Então, que o Senhor seja bendito. E as tradições é algo. E Angela que diz, para mim e o meu marido, eu não ouso muito escutar um vídeo da vossa parte porque é guerra, então é preciso vigiar. E o problema Rashida, efetivamente, como tu dizes, que há muitas outras versões que jamais incomodaram. A Bíblia me faz tremer os ímpios e não compreendo porque, no entanto, há o texto grego e hebraico em que podem verificar e mesmo alguns que dizem que não se deve tocar nessa mesma Bíblia. Há um pastor em Paris há 20 anos, sensivelmente. Havia um grande programa de um pregador americano. E estávamos todos nesse programa e depois um outro pastor veio ver-me, saudar-me e no final esse pastor que veio saudar-me foi abordado por um outro pastor que lhe disse que não devia ter-me tocado nesse homem, que não deveria ter tocado nesse homem porque iria ficar poluído. Ça m'avait fait trop rire. E isso fez-me rir muito. Então, para alguns que contestam a tradução da Bíblia, para alguns há o racismo, para certos pretos é o tribalismo. Porque o que é que as pessoas já não disseram? Ele é assim e assim, tudo isso. Enfim, escutem. Para aqueles que nos conhecem um pouco, sempre partilhamos a palavra assim. A palavra é clara. E temos alguém que nos diz, irmão Chora, tenho o direito de fazer exemplares da Bíblia para oferecer, tenho já um orçamento com uma fraternidade na Costa do Marfim e sim, claramente estaremos também na Costa do Marfim no mês de Abril. Inicialmente deveríamos fazer isso numa grande sala, mas não estava mais convencido disso. Vamos fazer antes um anúncio em que as pessoas vão poder inscrever-se. Queremos cada vez mais formar apenas as pessoas que querem avançar com o Senhor, fazer programas grandes por fazer não é interessante. Queremos verdadeiramente selecionar as pessoas que querem avançar e ser formadas e as formamos e as deixamos com o Senhor, não embarcamos ninguém connosco. Então é terrível. C'est terrible. É terrível. E temos uma outra pessoa que diz no chat que há um apóstolo na Guadeloupe, casado com 2 filhos e recentemente divorciou-se e casou-se de novo. Mas infelizmente só vemos isso neste momento. E é complicado, então é preciso guardar as tradições do Senhor e não condenar aqueles que não pensam como tu, como nós, não os devemos condenar, então é preciso ter muita atenção. Quanto mais o Senhor nos ilumina, mais devemos estar na simplicidade e no amor. Não é porque nos separamos de certas pessoas que devemos ser maus com essas pessoas, não é isso de todo, não vamos jamais largar, isso é claro. Então, que o Senhor seja bendito, meus amigos, em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Estejam no amor e partilhem a palavra com outros cristãos que amam a verdade, mesmo se esses cristãos não oram convosco na vossa assembleia local, mas se eles amam o Senhor, avancem com eles, orem e partilhem com essas pessoas. Não estamos aqui para falar de uma denominação, não somos uma denominação, uma igreja é apenas o Evangelho e cada um avança como o Senhor o conduz. Que o Senhor seja bendito e então boa continuação a todos. Até breve e até amanhã em rádio e TV da Vie. E adeus.